Números, capítulo 20. A morte de Miriam. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim. No mês primeiro, o povo ficou em Cades, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: Oxalá tivéssemos expirado quando expiram nossos irmãos perante o Senhor. E porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali nossos animais. E porque nos fizeste subir do Egito, para que trazer até o lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romães, nem d'água para beber. Então Moisés e Arão se foram diante da congregação, e à porta da tenda da congregação se lançaram sobre os seu rosto, e a glória do Senhor lhe apareceu. Moisés fere a rocha, e a água sai. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, falai à rocha, perante os seus olhos, dará a sua água. Assim lhe tirarás a água da rocha, dará a beber a congregação e os seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E disse: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós. Então Moisés levantou a tua mão e feriu a rocha 2 vezes com sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não me creste a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhe tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porquanto os filhos de Israel contenderam com o Senhor e santificou neles. Moisés solicita passagem pelo Edom. Depois Moisés, desde Cades, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teus irmãos de Israel: Sabeis todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito e nos Egípcios habitaram muitos dias, como os egípcios nos maltrataram e nossos pais. E clamamos o Senhor, e ele ouviu nossa voz. Mandou um anjo e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cades, cidade de extremidade dos teus termos. Deixai-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que, porventura, eu não saias a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pelos caminhos igualados,
e se eu e meu gado bebemos da tua água, dareis o preço dela, sem fazer alguma outra coisa, deixai-me somente passar a pé. Porém, ele disse: Não passarás. E saí-lhe Edom, e ao encontro com muita gente, e com uma mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. A morte de Arão. Então partiram de Cades e os filhos de Israel, toda a congregação, vieram ao monte de Or. E falou o Senhor a Moisés e Arão no monte de Or: Nós temos da terra de Edom, dizendo: Arão recolhido será o seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebelde foste a minha palavra nas águas de Meriba. Toma Arão, Eleazar, seu filho, e faze subir ao monte de Or, e despe Arão aos seus vestidos, e veste-o Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido, morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram o monte de Or perante os filhos de toda a congregação. E Moisés despiu Arão e os vestiu. O vestiu Eleazar, seu filho, e morreu Arão ali, sobre o cume do monte. E desceram Moisés e Eleazar do monte, vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto. Choraram e Arão 30 dias isto, e toda a casa de Israel. Número capítulo 21. Hoje Israelita destrói os cananeus. Eu ouvindo os cananeus, o rei de Arabe, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho do espia, pelejou contra Israel. Dele levou alguns deles por prisioneiro. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se totalmente entregareis este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, e eles e a sua cidade, e o nome daquele lugar chamou Emor. A serpente ardente, a serpente de metal. Então partiram do monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, e rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nós fizeste subir do Egito para que morremos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e nossa alma tem fatios, desde pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpente ardente que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: Fazei uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será quem viverá todo os mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente
de metal e pô-la sobre uma arte, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Jornada dos israelitas. Então os filhos de Israel partiram e alojaram em Obote. Depois partiram de Obote e alojaram nos horteiros de Abarim, no deserto, que está de frente a Moabe, ao nascer do sol. Dali partiram e alojaram junto ao ribeiro de Zerede, e dali partiram, alojaram desta banda de Arnon, que está no deserto, e saí dos termos dos amorreus, porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz o livro da guerra do Senhor contra Vaeb em Sufá, e contra os ribeiros de Arnon, e Conira, a corrente dos ribeiros que se volve pela situação de Ar, e se encosta aos termos de Moabe. E dali partiram para Bir. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico sobre o poço, e vós cantais dele. Tu, poço, que cavaram os príncipes que escavaram, os nobres do povo e os legisladores, com os seus bordões, e do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naeliel, e de Naeliel para Bamonte. Os israelitas ferem os reis de Moabe e de Bazã, e de Bamonte ao vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga e à vista do deserto. Então Israel mandou mensageiro a Sião, rei de Amorreu, dizendo: deixa-me passar pela sua terra. Não nos deveríamos pelos campos, nem pelas vinhas. As águas do poço não beberemos. Iremos pela estrada e real até que passemos o teu termos. Porém, Sião não deixou passar Israel pelos seus termos. Antes Sião congregou todo o seu povo e saiu em encontro de Israel ao deserto, e veio Jaza, pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu o fio da espada e tomou a tua terra em processão, desde Anão até Jabó, até os filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Assim Israel tomou toda esta cidade, e Israel habitou em toda a cidade de amorreus e bons, e em todas as tuas aldeias, porque Hebons era cidade de Sião, rei de amorreus, que tinha pelejado contra o presente rei de Moabitas. Tinha tomado a tua mão toda a tua terra pelo Anon, pelo que dizem o que falam o provérbio. Diz a Esbom: edificasse e fortificasse a terra de Sião. E porque fogo saiu de Esbom, e uma chama da cidade de Sião consumiu o ar dos moabitas, e os senhores dos altos
de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemons. Entregou seus filhos que iam fugindo, a sua filha, como cativas, e Sião, rei de amorreus. E nós os derribamos, e Hebron perdida até Didom, e os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a fazer Jazer, e tomaram as suas aldeias daquela posição, lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram e subiram ao caminho de Bazar, e Orgue, rei de Bazar, saiu contra ele e ele todo o seu povo, e pelejava entre Edrei. E disse o Senhor a Moisés: Não o temas, porque eu tenho dado da tua mão, e ele e todo o teu povo, e a sua terra, e falarei como fizeste a Sião, rei de amorreus, que habitava em Hebons, e de tal maneira os ferirão, e a ele e teus filhos, e todo o teu povo, que nenhum deles escapou, tomaram a sua terra em processão. Muito obrigado por ouvir a palavra do Senhor até o final. Fique com Deus e não se esqueça de se inscrever no meu canal Revestida em Cristo para chegar mais a palavra do Senhor até vocês. Muito obrigada.